Voltando aqui no complemento da aula de fundamentos, vamos para técnicas para aprender. E depois tem o técnicas para prova. Tá? Eu já gravei as formas do mau estudo, que é outra bibliografia. Algumas coisas são repetitivas, então vou passar rapidamente, fazendo o link com esse conteúdo que eu não tinha dado para vocês. Então vamos lá. Aprendizagem exige dedicação. Não é possível memorizar, nem tanto aprender, muito menos aprender, e aí são coisas diferentes. Memorizar é gravar mecanicamente uma informação, salvar na memória. Aprender a usar isso, ter um ganho de utilização, utilizar isso de forma lógica, ter aprendido com amplitude um determinado campo de conhecimento, é uma coisa diferente. Agora, o fundamental para vocês entenderem é o cérebro só organiza o que para ele é lógico, para o que para ele tem função, o que dá prazer, o que a gente aprende com consistência, certo? Por isso que é muito importante você associar a tua experiência de aprendizado com lógica, com um propósito. Então, às vezes, você está estudando uma coisa que é horrível, mas o teu propósito de aprender aquilo, tá? Lhe dá força de vontade, lhe dá o ímpeto de manter-se consistentemente até que você tenha um contentamento de aprender isso. Estudo para concurso, basicamente, é disso que se trata. Você vai estudar coisas que é da tua área de domínio, mas você vai ter que estudar muita coisa que você deplora, você não sabe nem para onde vai. Então, as pessoas que têm maior dificuldade com a parte pedagógica deve estar estudando isso aqui. Meu Deus, que coisa complicada, que arrudeio para chegar num ponto final. Mas é assim, que são campos de conhecimento diferentes, tá? Então você precisa insistir para gerar aprendizagem. Não adianta só ler um textinho ali e achar que aprendeu. Quando você só lê algo e ficha, você não gravou nem na memória, tá? Nem na memória está ainda. Precisa ciclos de repetição, construção de caminhos lógicos para você efetivamente aprender. E aí, pratique o conteúdo que aprendeu em aula, tá? Uma dica é, aplicado já a nossa metodologia aqui. Fez um ciclo de estudo, resolve questão em seguida. Por isso que eu indico plataformas de resolução de questões. Aqui eu uso aqui com... Pode usar outras, tá? Porque você vai buscar, bota lá banca Sebrasp, bota lá o cargo professor e você pode botar até o tema do que está estudando, certo? Então você vai focar ali e vai ter um rendimento do teu aprendizado muito maior. Então você precisa resolver os problemas. Quanto mais próximo do dia que você estudou, melhor para você. E aí, técnicas para aprender. Aprender aos poucos. Pequenos aprendizados todos os dias. O que você precisa é de constância para gerar esses blocos de memória. Blocos de memória que sejam menores e que vão crescendo. A nossa memória, ela não é como escadinhas. Ela é como uma espiral. Ela começa de um núcleo, dali, imagina a cebola que você parte ao meio. Pronto, é bem aquilo ali. Você vai, dando voltas com maior amplitude, com maior ancoragem de conhecimento, maior força, densidade de informações, vai consolidando esse processo. Quando você amplia um campo de conhecimento, faz com que uma questão simples daquele campo de conhecimento você não erre mais. A possibilidade de você errar é quase nula. Ele tem que ser algo mais complexo para lhe gerar um engano. E aí você vai ampliando. Esse intercalar de estudo e essa forma de lidar, que você vai ganhando cada vez mais impulso para entender o conhecimento, mais profundidade nos autores, mais profundidade do ardil que a banca usa para te derrubar, você vai se tornando um concurseiro extremamente eficiente e um estudante extremamente eficiente de modo geral, porque isso vai lhe servir para qualquer coisa. Então, para associar bloco de memória, você precisa comparar. Isso aqui tem a ver com o que o Paulo Freire, o que o Piaget chama de assimilação, tá? E acomodação. Você vai criar, quando você pega um conhecimento novo, esse conhecimento que eu estou dando para vocês aqui é novo para a maioria das pessoas. Então ele vai desequilibrar o que você sabia. Então você precisa acomodar essas informações
em algum lugar da tua mente para depois assimilá-la. Assimilar é se tornar algo seu, algo operacional. Então, quando o professor de violão, né, eu já estudei violão um pouquinho, ele passa a pestana, que é aquele que você prende todas as cordas aqui no dedo, é muito difícil. Tem gente que desiste de tocar quando vai para a pestana. Então, até ele dominar essa técnica, até acomodar como isso se faz da forma certa e assimilar, que é saber usar de forma funcional, vai levar um tempo, tá? Mas você precisa ir testando. Depois disso, você vai fazer outras técnicas associadas a essa. Então, pegar um conhecimento e fragmentar ele em etapas, níveis de gradação e de intensidade é fundamental para que você aprenda de forma densa. E saber qual é o seu ponto de partida é fundamental. É uma dica que eu dou a muita gente. Gente, se você pega um livro de ensino médio, tá? Você não consegue entender um assunto, sei lá, língua portuguesa, um assunto de informática para concurso. Você não está entendendo, sabe para onde vai? Pega um material de um nível de ancoragem menor. Ancoragem é o termo que se usa na parte de avaliação em larga escala, e quer dizer com o nível de densidade, né? O nível de dificuldade que a questão tá. Como que ela tá ancorada. Quanto de peso está colocado ali naquela questão. Então, se você estuda um tema em nível de ensino médio, você não está entendendo, o ideal e o que eu recomendo já há bastante tempo é pega um livro didático usado de nono ano, se aquele conteúdo, é claro, nem todos vocês vão encontrar porque tem a programação do currículo, mas veja videoaulas que tratem aquilo no nível mais simples para que você consiga ter maior clareza. Quer dizer, você pegando no nível mais simples, você vai ver aquele tema com menos densidade. Você vai ver uma hierarquia de conhecimento para poder entender o primeiro. O que eu estou falando aqui para vocês só faz sentido se entendido esse referencial que eu coloquei para vocês. Modo focado, memória de trabalho, memória de longo prazo, intercalação de memória, procrastinação, para você entender como que deve fazer isso funcionar. Então, aprender aos poucos faz todo sentido, porque se você quiser aprender tudo de uma vez só, o seu cérebro não vai reter aquilo ali, vai ser descartado quando você dormir. Memória de prazo ali vai faxina, vai perder tempo. Por isso que estudar muitas horas não quer dizer que está se estudando bem. Explique conceitos difíceis em voz alta como se estivesse ensinando para um amigo imaginário. Essa é uma das técnicas mais eficientes. Por quê? Para você formular a explicação, você está salvando na sua memória de forma mais lógica. É por isso que o modo de aprender mais eficiente é ensinando para alguém. Falei isso lá no módulo 2. É ensinando para alguém. Veja que maravilha a vida, né? Quando você compartilha, que você aprende mais. Então, quem está dando aula está aprendendo sobre o assunto, está aprendendo bastante sobre o assunto. Sabe qual é o problema de quem está dando aula do assunto? Cai no concurso e o camarada erra. Porque cai no concurso com uma ancoragem, com uma lógica diferente do que ele está utilizando. Porque o professor de ensino médio, ele vai ancorar suas questões para um nível médio para baixo. Você pega uma turma de primeiro ano que está chegando na rede, ela vai ter um nível de ancoragem de nono e você vai preparar para elevar ela à condição de um nível de primeiro ano. No pós-pandemia, essa ancoragem desceu aí uns 2 anos. Então, é importante entender isso. Tá? Então, você precisa entender como o nível em que se é cobrado o conhecimento que você está acostumado a ensinar. Você já sabe, mas naquela situação de uso, o preparo ainda para entregar. Isso está aqui dando esse suporte para você entregar o máximo da tua capacidade nesse concurso. Evitar procrastinação usando a técnica Pomodoro, eu já expliquei. Fazer exercícios da lição de casa, aí no caso de aula, né? Então, ler materiais mais difíceis. Tem dicas aqui que vocês já viram. Tá? Exercitar o conhecimento, dar-lhe aplicabilidade é fundamental para você aprender. Quando estiver estudando, desligue os aparelhos. Gente, notificação. Divida aí.
tire o máximo de notificação do seu celular e tire as notificações em áudio. Por que isso? Porque eles usam de estratégias de condicionamento. Se você não tomar conta, sua vida vai ser... Sabe, você já teve aquele tremor, aquele acesso assim de coisa, quando seu celular toca e você não pode ver? Pois é, e sua mente já está programada para isso acontecer, tá? Assistam um Dilema das Redes, vocês vão saber em profundidade do que é que eu estou falando. Não permita isso. Então você precisa ter ciclos de concentração profunda para poder gerar o impacto que o concurso vai exigir de você em termos de aprendizado. Vamos lá. Estudo em grupos, eu falei sobre isso já. O estudo em grupo ele é útil, voltando ali aquele ponto de falar em voz alta. Quando você está ensinando para alguém, você está otimizando muito. Porém, o estudo em grupo, você tem que ter o mesmo ideal. Você tem que ter sincronia aí de propósito, nível de dedicação, senão você vai mais se distrair do que aprender de verdade. Tá? Quando achar que aprendeu algo, volte e revise a aprendizagem algum tempo depois. É a coisa da intercalação. Tá? Sempre que você precisa voltar a um conhecimento para ter a consciência de que você aprendeu. Dá um tempo, você volta, faz questões daquele nível. Por exemplo, você não erra mais questão de tendência, de PPP. Você está mandando muito bem em LDB, mas de vez em quando você tem que voltar lá e fazer essas questões. Isso aqui serve muito para os temas que você já tem mais domínio. Tema que tu vive ensinando, que você, alguém que é recém-formado, está com uma bagagem muito boa, tá? Para disputar esse concurso em termos de atualização do que vai ser cobrado. Porém, você vai correr primeiro atrás dos conhecimentos mais novos para você, mas você precisa ter esse cuidado em garantir a sua faixa de domínio. Voltar para estudar aquilo que você está bem é importante para garantir o trabalho, tá? Para ir consolidando ainda mais essas memórias. Metáforas, analogias, esquemas e mapas mentais. Fundamental, tá? Porque isso gera aqui, ó, blocos de memória. Blocos de... Então você vai amarrando aquele ponto, aquele assunto sobre diversos pontos de vista. Sono de qualidade é importante para a bioquímica do cérebro, a memória. Isso, já falei sobre a importância dos exercícios. Ter uma rotina de exercício é bem importante. E aí, as técnicas para testes que ela vai recomendar para vocês. Tá? Mude seus pensamentos. Posso para ver os testes como uma chance para se desenvolver. Gente, a ansiedade derruba muita gente. As pessoas que estavam muito bem preparadas, mas só passaram principalmente com federais de alta competitividade, quando conseguiram domar sua ansiedade. A prova não é para ser vista como... Tá? Na turma do UFC diz treino difícil, luta fácil. Não necessariamente, mas assim, se você treina para uma intensidade de tempo, por exemplo, de 5 minutos um round, e você no treino está fazendo round de 8 minutos, a tua eficiência na hora do treino vai ser bem melhor. Então, você precisa encarar a prova como um dia de colheita, como um dia de colocar de retirar os frutos do teu esforço diário aqui. Então, quem faz a rotina correta em casa, quem consegue, e isso é fundamental, eu coloquei isso lá no módulo Quebrando a Banca e coloquei também aqui no módulo 2. É fundamental que vocês treinem a situação de prova. Agora não, mais para frente, para você sentir na pele o que é estar ali fazendo a prova. A prova que eu passei desse concurso de professor, aliás, né, para ser justo com a história, né, a gente tava lá no 5º período, acabado o 5º período, ia começar o 6º, eu fiquei uma janela, eu fiquei, acho que em 4º foi 3 vagas, e aí depois fomos chamados, eu para os tá? Mas eu fiquei numa sala, uma janela,
e que o sol batia ali, o sol da tarde, no centro de Recife. Sol da tarde todinho aqui, ó, de 1 da tarde até 3 e pouco, foi começar batendo no rosto. Fiquei com o rosto ardendo. Isso é situação de ambiente de prova. Sala quente, cadeira dura, desconforto. Então você precisa treinar a sua concentração para estar rodando em alto nível, funcionando em alto nível durante 4 horas e meia, que é o tempo decisivo ali da tua vida. E por isso você vai precisar organizar um domingo, sei lá, um dia que você se tranque em casa, tire todas as suas distrações e treine a situação de prova. Eu vejo, eu sou aplicador do Enem, né, gerenciador da prova, chefe de prédio, fui várias vezes. E você vê, a leva de alunos que saem quando dá 3 horas, que é a primeira hora, 3 horas, 3 e meia, que é a hora que você já pode sair, e sai sem o caderno. Então, quem corre da prova ali 3 horas é quem não estava nem de longe preparado para aguentar até o final. Os alunos melhores preparados, eles só saem ali no osso, no toque, ou um pouquinho antes disso, tá? Dependendo desse controle. Então, já vai linkando aqui. Você precisa controlar a ansiedade e o nervosismo fazendo isso. A ansiedade e o nervosismo, eles bloqueiam a tua memória. Para a tua memória funcionar bem, você tem que estar tranquilo, você não pode se sentir ameaçado, porque senão a bioquímica do teu cérebro vai acionar, tá? Que é o que dá na crise de ansiedade, ela vai bombardear a adrenalina no teu corpo. E a adrenalina serve para quê? Para você fugir ou para você atacar. Então, você desliga o funcionamento da memória de longo prazo. As áreas do corpo voltadas para aprendizado, para lógica, para reflexão, para planejamento, ó, desliga, você vira uma fera. E por isso que é tão cansativo a carga que se tem, né, da ansiedade. Então ela fala aqui até sobre técnica de respiração e tal, porque essa respiração ela reduz a frequência de funcionamento do teu cérebro, tá? Acalma para agir com serenidade. Preparo para essa maratona que eu estou chamando de pentátulo requer um preparo para o dia. O dia é um grande momento, tá? Alguém pode dizer, Ítalo, isso serve para qualquer banca. Não, para a banca Sebrasp é um pouco mais que as outras. Serve para todas as bancas, mas para a Sebrasp é mais. A preparação para a estratégia do dia, com o caderno na mão, saber por onde começar, saber qual que eu vou, momento de ir e voltar, e você vai ver isso lá no link Gerson Aragão, módulo Quebrando a Banca, gente. Vão lá ver isso, tá? Para poder ter serenidade. Técnica é uma palavra-chave, técnica para abordar a prova. Se você pega a prova, imagine alguém que nunca viu um caranguejo, recebe aquele prato ali para poder comer. Aqui falando nordestino, né? O povo do Nordeste, principalmente pernambucanos, ele não sabe nem por onde começa. Então tem uma forma de abordar e acessar e fruir o que tem de importante ali, tá? Degustar é fundamental. Então você tem que ter estratégia para lidar isso. Tem um plano B, se não for bem na prova, tem outras alternativas. Isso aqui não é opção para nós, tá? A gente tem que se preparar para ir bem. Como é que você vai desenvolver esse plano B? Tá? Desenvolver alternativas para eu não acertei, por que eu não acertei? Vou rever isso aqui e vou aprender. Tá? É para que você, ao longo do treino, da preparação, essa expertise. Dia da prova, não pode acontecer com vocês a hipótese perigosa, vou olhar bem para a câmera agora, a hipótese perigosíssima de acontecer no dia de você acertar metade, errar metade e ficar zerado. Então, no dia, a correlação fundamental não é só acertar questões, é também errar o mínimo possível. E optar se vai seguir uma metodologia não marcação, uma metodologia estatística de marcar com alguma lógica estatística. E aí você precisa aplicar isso antes e ter confiança do que vai fazer no dia. A decisão a gente não pode tomar por você, tá? Orientar. No teste, inicie pelas questões mais difíceis. Isso aqui se aplica em estudo.
No dia da prova da Sebrasp é o contrário, tá? Mas esse texto aqui não foi feito para a Sebrasp, essa inclusão é minha. Por quê? O ideal na rotina de estudo é começar pelo mais difícil, porque seu cérebro está mais preparado para enfrentar um nível de dificuldade maior. A questão mais fácil você consegue matar mais rapidamente. Eu vou mostrar para vocês nas aulas simulado, que é uma questão de baixa ancoragem, o que é uma de alta coragem. Não é questão de tamanho, não. É como ela é proposta para pegar o maior tipo, eliminar, induzir ao erro a maior quantidade de candidatos. Quando possível, mude a direção da psique, tire o foco e volte ao teste. Então, aquele momento de parar para respirar ao longo da prova, você precisa. Ou mudar o foco. Tá demorando muito numa questão, viu? Se desequilibrou, muda para outro bloco de conhecimento para ir ganhando confiança e desempenho. No mais, é isso aqui. Tá aqui as referências, tá? Tem citações da Barbara Oakley, tem vídeos dela legendados do TED Talks, tem muita coisa boa. Quem tiver interesse a aprofundar, isso aqui a gente fez um trabalho de tornar mais palatável esse conhecimento, mas essa informação nós incluímos no nosso curso, tem o nosso diferencial, que é ensinar você a estudar de fato e se emancipar, inclusive tornar cursos como esse nosso desnecessário em outras etapas de desenvolvimento para vocês, necessário na parte que é mais superficial, tá? E você se emancipe como estudante. Nosso grande propósito é ajudar vocês a construírem uma experiência nessa etapa da vida, que é a mais decisiva, mas que é bem importante, são essas avaliações decisivas para consolidar nossa carreira, consolidar nossa vida. É importante isso, consolidar a nossa plataforma de realização. E esse é o grande propósito da Destravando as Pedagógicas. Mas, até logo e grande dia realizar esses vocês.